Olá, eu sou Hassen, livro de Hebreus, capítulo 6, verso 9. O autor desconhecido diz assim: Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Muitos de nós temos a experiência de ver ou até mesmo de viver situações em que nos levam à queda, nos levam a tropeço. E muitos desses tropeços, para muitas pessoas, acabam sendo tropeços irreversíveis. Tropeços tão profundos que elas não conseguem mais voltar à vida cristã, às experiências maravilhosas com Deus, enfim, a vida de paz e intimidade com Deus que elas já tiveram um dia. Você deve conhecer alguém que um dia viveu muito com o Senhor e hoje está extremamente distante. E o problema é que essas pessoas, elas caem porque em algum momento na vida elas deixaram de preservar e manter no coração a âncora maior que as deviam mantê-las com os pés constantes e firmados na rocha. E o verso 9 vai dizer isso para nós. Ele fala assim na parte B: estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas à salvação. Muito dos nossos tombos é porque nós estamos frustrados com pessoas, com situações, com questões que não conseguimos chegar, ganhar, obter, e aí nós pegamos e chutamos o balde e largamos a vida com Deus porque a gente acha que Ele virou as costas para nós, não nos deu o que de alguma maneira por direito ou sei lá, por cargas de tantos questionamentos que damos a Deus. E aí a gente pega e fala: Deus, pronto, agora eu vou tomar a minha vida. E aí a gente esquece de que a normativa para todo cristão, com base na fé em Jesus, eram as coisas relacionadas à salvação. E o autor fala: as coisas melhores, o que há de melhor na minha vida e na sua. O que deve fazer a gente levantar todo dia, sair da cama, levantar a cabeça, tentar de novo, não desanimar, dar o melhor, dar o nosso suor, dar o nosso sangue, é de que existem coisas melhores relacionadas à salvação que nos aguardam. Coisas que não estamos lutando para conquistar, mas que estamos mantendo a fé porque em Cristo, na sua obra vicária, já conquistamos segundo a dádiva que Ele nos deu graciosamente pela fé. São as coisas relacionadas à salvação. Quando você pega aqui Hebreus, o capítulo 6, os primeiros 2 versos, ele fala que agora ele vai pedir para que aquele povo deixe de lado os princípios elementares com respeito ao arrependimento das obras mortas. As primeiras doutrinas daquele que acabou de chegar na fé, vamos deixar isso de lado. E aí no verso 4 ao verso 8, ele vai mostrar exatamente gente que foi iluminada, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes no mundo vindouro. Pessoas que tiveram grandes experiências, que estiveram vivendo um tempo de intimidade com Deus, mas elas caíram. E ele fala que essas pessoas há uma dificuldade, ele coloca a palavra impossível, porque se torna impossível mesmo trazê-las de novo ao arrependimento pelo fato de que o tombo, a maneira como elas caíram foi tão profunda que elas não voltam, elas não voltarão mais a ser o que eram no princípio. Você conhece gente assim? Gente que viveu muito com Deus, mas num dado momento, num tombo, num tropeço, numa queda complicada, ela nunca mais foi a mesma pessoa cheia do Espírito, que provou dons celestiais, participante do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus. E por que que isso acontece? O verso 9 fala: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, ou seja, ainda que a gente esteja mostrando para vocês que tem gente que participa de tudo de Deus, cai e não volta mais a ser como era antes, ponha no seu coração a certeza de que coisas melhores devemos esperar,
coisas relacionadas à salvação. Então, a gente precisa colocar no nosso coração que a salvação é tudo, a vida eterna, um dia em que estaremos claramente, absolutamente, com o Deus invisível que está sentado num trono imarcessível, celestial, Deus Pai, que estaremos com Cristo, que haverá um lugar onde não há mais choro, não há mais guerra, não há mais fome, onde estaremos plenos num gozo, numa intimidade profunda, nossa natureza pecaminosa vai cair por terra. A salvação, isso são as coisas melhores relacionadas à salvação, e é isso que tem que fazer você, levantar a cabeça, a sair da cama, não desistir. Você tem vivido momentos em que as portas têm se fechado e você já perdeu as contas, frustrações. Você vai continuar, porque você não está caminhando para vencer, você já é um vencedor, porque você tem no seu coração que ainda que tudo nesse mundo você não venha a conquistar ou ter o que você só imagina, tem coisas melhores relacionadas à salvação. E isso precisa estar certo, ancorado no seu coração. O que há de melhor para nós, para o cristão, são as coisas relacionadas à salvação. Se você tiver isso, você não vai viver as experiências de ter intimidade com o Senhor e daqui a pouco levar um tombo por causa de uma frustração, por causa de uma perda, de um de repente na vida. Você não vai abandonar o Senhor, porque você está guardado no que é certo, as coisas relacionadas à salvação. E o verso 10 fala assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Ou seja, Deus sabe do seu trabalho. E o seu trabalho está alicerçado, no verso 9, nas coisas relacionadas à salvação, à vida eterna. Guarde isso. Eu e você não podemos ter essa dádiva de participar dos dons celestiais, da boa palavra, participantes do Espírito mora levar um tombo e não voltar mais. E a maneira de mantermos de pé é a graça do Senhor sobre nós e guardarmos que as melhores coisas são aquelas relacionadas à salvação, às coisas eternas e não desse mundo. Como Paulo diz, porque as coisas desse mundo são transitórias, elas passam, mas as coisas do alto são irrevogáveis, são indestrutíveis, são aquelas que nos mantêm em pé. Guarde isso no seu coração. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de coisas melhores que os esperam, coisas relacionadas com a salvação, coisas melhores relacionadas com a salvação. Esteja certo disso. Deus abençoe.